Boa noite novamente a todos os visitantes do canal Hugo Cauri. E estamos novamente aqui para mais um vídeo para dar sequência à série Sermão do Monte. Hoje vamos ler apenas um só subtema e desenvolver este subtema, refletir sobre este ensinamento do Senhor Jesus, porque é um bocadinho maior. E depois então, no próximo vídeo será o último da série Sermão do Monte. E antes de começarmos o vídeo, quero só enviar um abraço cristão a todos os que nos estão a ver, que partilham, que, enfim, possam comentar e dar algum apoio e esclarecimento em situações que possam ser dúbias ou que haja dificuldade em eventualmente em compreender os ensinamentos da Palavra de Deus. E assim, desta forma, extenso um forte abraço cristão a todos, que tenhamos fé e coragem para enfrentar o que nós estamos todos a enfrentar e que virá ainda a restante profecia que está descrita no livro do Apocalipse, que o profeta Daniel também recebeu a visão, e assim que tenhamos exatamente a fé, a coragem, a humildade dentro de nós para enfrentarmos de facto esta realidade e estas realidades que estão a aparecer de uma forma global e não só local. E então, hoje, se puderem os irmãos então acompanhar a leitura da Palavra de Deus, eu vou novamente usar a tradução Free Mind. Provavelmente vou terminar a série Sermão do Monte, portanto este subtema e o próximo, que findará a série Sermão do Monte, com esta tradução, e depois eventualmente posso usar outras. Gosto muito, é das minhas preferidas, a Bíblia de Jerusalém, mas a João Ferreira de Almeida. Portanto, existem outras traduções que eu também queria ler e partilhar convosco essas mesmas traduções, para compararmos aqui também um pouco entre elas, porque nós sabemos que as traduções da Bíblia, muitas, se não a maioria, são tendenciosas. Eu confio mais na Bíblia de Jerusalém, acho que é a que está mais próxima da verdade, como já vos tinha dito em alguns vídeos atrás, e é por essa razão que tenho mais em estima essa tradução. Mas vamos então, para não perder mais tempo, vamos então ler. Se os irmãos, irmãs e os telespectadores já têm as vossas Bíblias convosco, podemos então abrir no capítulo 7 do livro de Mateus, capítulo 7, no capítulo 7 no livro de Mateus, a partir do versículo 15 até ao 23. Portanto, vou repetir, livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15 ao 23. Eu vou ler e depois fazemos aqui uma pequena reflexão, como fazemos sempre. E o subtema é: pelo fruto se conhece a árvore. Muito importante, e nos dias que correm temos que ter, de facto, aqui muita cautela. Mas vamos, em primeiro lugar, ouvir as palavras do nosso Rei, Mestre e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E diz assim: acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles aproximam-se de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore má dá frutos maus. A árvore boa não pode dar frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Diz o 21, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor,
Não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsámos demónios? E em teu nome não realizámos muitos milagres? Então irei declarar-lhes: nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Vou repetir novamente. Senhor, Senhor, muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expulsamos demónios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei: nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. E termina aqui o subtema. Então, porquê a importância deste subtema hoje para falarmos aqui um pouco e refletirmos um pouco sobre este ensinamento? Nós sabemos hoje que existem imensas religiões. Existe o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, o hinduísmo, entre outras. E dentro do cristianismo existem várias denominações religiosas. Mas eu posso-vos adiantar que a palavra de Deus ensina-nos que a única salvação é o Senhor Jesus Cristo, é o Messias. Não qualquer religião específica. Muitos podem entender assim: bem, se de facto se eu estiver dentro daquela religião eu serei salvo. Alerto-vos que muitos que lá estão, se calhar não entrarão no reino de Deus. E muitos que se calhar não se congregam nesta ou noutra religião, mas que têm a sua fé pura e verdadeira e genuína, Deus e Jesus virão buscá-lo. E terá certamente o nome inscrito no livro da vida do Cordeiro. Nós não sabemos, não temos a certeza. Nós temos que trabalhar, é de forma individual, a nossa fé. Por isso é que eu queria vos dizer que estes falsos profetas podem estar, de facto, em qualquer religião. Mas quando o Senhor Jesus diz aqui que eles aproximam-se disfarçados de ovelhas, mas são lobos devoradores no seu íntimo, na sua essência. E depois diz: pelos frutos os conhecereis, pelos seus frutos os conhecereis. Será que tudo aquilo que estivemos a ler até agora, e falta apenas um subtema, se nós andarmos aqui até ao início do capítulo 5 de Mateus, o início do Sermão do Monte, e que lemos o cristão deve ser sal e luz, a lei cumpre-se em Cristo, adultério no coração, casamento é sagrado, votos e juramentos, jamais usa vingança, ama os que o odeiam, como viver no reino, a oração modelo, jejuar é adorar a Deus, investir os recursos no céu, um corpo iluminado, servir somente a Deus, descanso na providência divina, amor e prudência ao julgar, perseverança na oração, os dois únicos caminhos. E agora este subtema que nós estamos a ler. E o próximo será o sábio e o insensato. O último vídeo da série Sermão do Monte. Portanto, será que depois de nós estudarmos bem o Sermão do Monte e qualquer outra passagem bíblica, será que ao compararmos com os comportamentos de um pastor, de um ancião, de um padre, de um líder religioso, se compararmos, e se não se coadunar com aquilo que está na palavra de Deus, será que aquele homem é um verdadeiro profeta, ou um verdadeiro ancião para liderar um grupo cristão? Temos que nos perguntar, porque temos que ver os frutos. Se ele viver em amor, se ele viver com os frutos do Espírito no seu íntimo, e amar a Deus acima de todas as coisas em Cristo Jesus, e amar o nosso próximo, o seu próximo, como a si mesmo, como a nós mesmos, e fazer e cumprir tudo o que está aqui, independentemente de tudo, nós somos imperfeitos, é um facto.
mas temos que nos arrepender genuinamente e fazer esforços para emendar. Por isso é que é importante, e aqui o Senhor Jesus ensina-nos algo muito importante. Quando diz que é possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas, assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore má dá frutos maus. E de facto é verdade. Portanto, o verdadeiro líder religioso que toma a dianteira num grupo cristão, de facto, mostra pelos seus frutos se é uma pessoa de fé, um verdadeiro homem de Deus, um verdadeiro servo de Deus. E é muito importante nós olharmos para este pequeno detalhe que o Senhor Jesus deu-nos. É pelos frutos, por aquilo que Ele é capaz de fazer ao próximo e a ensinar e a obedecer e a cumprir os mandamentos de Deus, é que sabemos, de facto, se é um verdadeiro profeta ou não. É verdade que, depois diz aqui um bocadinho mais abaixo, diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de quem? Do meu Pai que está nos céus. Portanto, se eles não fizerem a vontade de Deus e ainda assim usarem deste amor, que servirá se eles não fazem a vontade de Deus e a vontade de Cristo, que é a mesma vontade, a vontade do Pai e a vontade do Filho. Portanto, o que será deles serem boas pessoas se eles nem cumprem aquilo que o Senhor Jesus Cristo, o nosso Mestre, nos ensinou para fazer? Se não amarmos Deus em espírito e em verdade, o nosso próximo como a nós mesmos, o que servirá de sermos boas pessoas? Porque os frutos vão aparecer. Mas se nós usarmos do amor verdadeiro, do amor cristão, do amor de Deus, então sim, então podemos de facto ter a esperança da vida eterna. Mas ainda assim não é uma garantia. Porquê? Porque temos que fazer sempre e perseverar até ao fim. Mas depois diz mais aqui: muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em Teu nome? Usaram o nome do Senhor Jesus. Em Teu nome não expulsámos demónios e em Teu nome não realizámos muitos milagres. Mas o Senhor Jesus diz: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E aqui é muito importante, porque estas pessoas podem usar o nome do Senhor Jesus em muitas coisas, em muitas ações, mas não estará lá o Espírito Santo de Deus. Não está lá o Senhor Jesus. Está lá o mal, porque muita gente, muitas pessoas que estão em congregações cristãs, em grupos cristãos, independentemente da religião em causa, em si, usam meias verdades e meias mentiras. E quando usam meias verdades e meias mentiras, criam a confusão, criam a dúvida. E foi isso que Satanás, o diabo, o inimigo de todos nós, fez a Eva. Colocou-lhe ali dúvidas, pôs ali a cabeça numa confusão. Tanto que ela foi enganada e conseguiu até mesmo enganar Adão. Portanto, se eram duas pessoas que estavam no paraíso e ainda assim cederam a estas meias verdades e meias mentiras misturadas de uma forma ardilosa, em que Satanás, o diabo, é um expert na matéria, porque é o pai da mentira, como diz o Senhor Jesus. Portanto, nós devemos ter muito cuidado. Temos que olhar para os frutos destas pessoas, para o que é que eles fazem, para o resultado. Não é como aquele ditado popular que diz: bem, faz aquilo que eu digo, não faças o que eu faço. Aqui não é assim. Nós temos que falar, mas temos que agir em conformidade àquilo que nós aprendemos da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Por isso, temos que ter muito cuidado com as armadilhas do inimigo de todos nós. Independentemente de sermos imperfeitos, de errarmos e de nos reerguermos, porque Deus ama, Deus quer ajudar-nos, quer dar-nos a mão. Cristo Jesus ama-nos, quer dar-nos a mão. Portanto, temos realmente a possibilidade de termos o Espírito Santo em nós, nos nossos lares, nas nossas vidas,
no meio da nossa família e, portanto, temos é que ser humildes, usar realmente os frutos do Espírito, orar incessantemente, orar muito e pedir realmente, apesar da nossa imperfeição, que o Senhor Jeová Deus e o Senhor Jesus Cristo possam-nos guiar, conduzir e livrar-nos do mal e da tentação e, por sua vez, do pecado. Irmãos, irmãs, obrigado por este momento. Estamos praticamente a terminar a série Sermão do Monte. Vamos fazer depois o último vídeo, que é a diferença do sábio e do insensato. Mas quero-vos pedir a todos vós uma noite descansada, porque agora já são 00:23, portanto estava a ver aqui no relógio, 00:23, e portanto quero-vos enviar um forte abraço cristão a todos, até breve. Podem assinar e subscrever o canal, é gratuito, como eu ponho aí nessas publicidades que aparecem no vídeo, e também possam considerar estas palavras, podem comentar, porque nós, como cristãos, gostamos de nos fortificar uns aos outros e muitas das vezes também explicar um ou outro detalhe que possa realmente ser aqui mal interpretado ou mal compreendido. Tenho aqui o Mel a fazer aqui um pouco de barulho, peço imensa desculpa, ele hoje está um bocadinho assim mais para a brincadeira, mas espero não tenha incomodado assim em demasia a gravação do vídeo. Despeço-me então com um forte abraço cristão, até breve, e mais importante que tudo, fiquem com Deus em Cristo Jesus. Obrigado.